E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Irmandade Pirata. Eu tô aqui com meu primo hoje, João Vitor, e a gente vai fazer uma tier list sobre a saga de One Piece. Inicialmente eu já vou pedir desculpas que tá chovendo pra caramba aqui, então se tiver algum barulho de fundo, vocês me desculpem. Foi o único tempo que a gente achou pra gravar. E vai ser um vídeo mais descontraído, né? A gente vai falar a nossa opinião aqui. Então não tem um roteiro, não tem nada, a gente só botou pra gravar e vamos ranquear as sagas aqui de acordo com a nossa opinião. Vamos tentar chegar a um consenso. Por exemplo, se ele achar uma saga S e eu achar uma saga D, a gente bota ela no meio ali mais ou menos. Então é isso aí. A primeira saga vai ser a Blue. East Blue. E primeiro fala a sua opinião e qual nota você acha que a gente bota pra East Blue e Cara, o porquê? East Blue eu acho que é uma saga boa e ruim ao mesmo tempo. Eu daria B porque a gente conhece o Zoro, conhece a Nami, mas a Nami só vai mesmo entrar pro arco em outra saga. Pior que é verdade. Ela só entra no final de Arlong Park, né? Quase É, no finalzinho de East Blue. E outra coisa que eu tenho contra East Blue também é o arco que aparece o Usopp, do Syrup Village. Aquele arco lá, na minha opinião, é o pior arco de One Piece. Que tem o Capitão Kuro. É um vilão muito fraco, na minha opinião. O Capitão Kuro. Aquele Django também, que é o subordinado dele, muito fraco. Os vilões de East Blue, em geral, são fracos. Na minha opinião, o único vilão bom é realmente o Arlong. Porque o Bug, ele é um alívio cômico. O vilão de Baratie, que é o Don Krieg, eu acho ele simplesmente esquecível. O Morgan, que é o primeiro vilão de One Piece, também acho ele extremamente fraco. Então, se eu tivesse que destacar uma coisa no arco de East Blue, seria, como o João Vitor falou, a aparição do Zoro, a entrada dele pro bando, a entrada da Nami, e a saga de Arlong Park. E também em Baratie tem uma cena que eu acho que é uma das cenas mais memoráveis de One Piece, que é a luta do Zoro versus Mihawk, né? Inesquecível. essa luta foi uma das melhores lutas pra mim, porque tipo, deu pra provar o que mesmo que o Zoro queria, provou a confiança do Zoro pro Luffy, falou que nunca mais ia ser derrotado por um espadachim, sendo que até hoje ele não foi. Tem arcos mais atuais, ele sim já foi derrotado por outras pessoas, mas não que eram espadachins. Eu acho que um dos vilões mais fortes do East Blue foi o Don Krieg, porque eu senti que foi o que mais deu desafio pro Luffy, porque o resto o Luffy só derrotou muito fácil. Não teve um que ele apanhou mais. Realmente, o Don Krieg provavelmente foi o vilão que mais deu trabalho pro Luffy. Muita gente pode falar que foi o Arlong, mas o Arlong não deu trabalho pro Luffy. O Luffy que foi burro e prendeu a própria perna dentro do concreto e o Arlong jogou o concreto dentro d'água. Então o Luffy ficou impossibilitado na luta 90% do tempo. E quando ele conseguiu se soltar, ele não teve nenhum problema em derrotar o Arlong. Então, essa saga aqui, eu acho que eu colocaria ela no B. O que você acha? Eu acho justo, justo. É uma saga com momentos muito bons, só que os momentos ruins dela realmente são ruins. Então acaba puxando um pouco para baixo a saga, porque aquele início ali com a Álvida, aquela parte ali da vila de Syrup lá com o Zup também é bem ruinzinha. Então é uma saga que tem pontos fortes, muito fortes, mas os pontos fracos são muito fracos. Então eu deixo ela ali no B. Você concorda? Ou... Eu concordo, porque tipo, a gente conheceu todos os participantes originais do bando, a gente conheceu muitas pessoas que provavelmente vai voltar, tipo o Kobe mesmo, ele volta a aparecer. O Kobe volta, o Bug chega a voltar, O o Mihawk mesmo, que é uma Mihawk. pessoa que vai voltar provavelmente muito mais vezes no pra frente do que já foi até apresentado hoje em dia. E o Mihawk, nessa saga, mesmo sendo no início, você percebe que a força do Mihawk em comparação aos outros era extremamente diferente. Tinha um abismo de diferença entre os dois. E hoje, se você for rever essa saga, você ainda consegue ver como algo grande o Mihawk ter cortado um barco ao meio. Porque tem outros animes, como por exemplo, o meu anime favorito, Dragon Ball. Se você assistir a primeira saga do Dragon Ball, você vê que é ridículo os feitos de força lá. Essa do Mihawk não, mesmo a gente estando numa saga tão avançada hoje em dia, você ainda volta lá atrás e vê que esse feito do Mihawk foi algo
incrível de cortar o barco no meio como se não fosse nada. E ele ainda conseguiu derrotar o Zoro com uma espadinha, tipo, Praticamente uma é, faquinha. ele conseguiu derrotar, quebrar as duas espadas dele, só sobrou uma espada dele que era realmente boa, porque as outras eram espadas comuns. Ele só tinha aquelas espadas pra ter o que usar. E só a espada mesmo, a original, boa, que ele usa até hoje, que não quebrou. Mas ele foi totalmente derrotado com uma espada, tipo, muito, 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 muito pequena. E ela era tipo, não é que ela é fraca. É que o Mihawk realmente é muito habilidoso com a espada. Ele consegue derrotar o Zoro muito facilmente nesse arco. Agora, vamos para a próxima saga aqui, que é a saga de Drum. É uma saga bastante controversa. Eu já vou começar aqui com opinião polêmica. Pra mim, essa saga é D. Por mais que ela tenha introduzido o Chopper, que é um personagem essencial pro bando, um dos melhores, o médico do bando, eu ainda acho essa saga muito ruim, porque o vilão, o Apu, é completamente esquecível. Tanto que se você for ver lista assim, de melhores vilões, a maioria das pessoas bota ele lá embaixo, no F, porque ele é um vilão muito ruim mesmo. A saga em si, eu não acho que ela acrescenta muita coisa, além do próprio Chopper. A única coisa que eu realmente achei bom nessa saga foi a entrada do Chopper. Agora, o problema da vila em si, a saga, o desenvolvimento da saga, não foi muito bom. Outra coisa que eu posso dar destaque aqui também foi a Nami ficando doente e o bando inteiro se preocupando com ela, né? Você vê que foi engraçado até o Zoro, que era todo durão na época, foi lá dormir no chão, no mesmo quarto que a Nami tava, porque ele tava preocupado, né? E o Zoro levou tanto a Nami, que tava doente, quanto o Sanji, que tava machucado, lá pro alto da montanha para se curar com a Doctorine. Então essas são as duas coisas que eu destaco nesse arco. A entrada do Chopper e a parte da Nami doente, eu acho que foram as melhores partes. Mas tirando isso, eu odeio esse arco. E você, qual a sua opinião? Eu acho que esse arco também é D. O vilão é muito fraco. A fruta dele é É horrível. horrível. Tipo, poder comer tudo. Tipo, você não faz nada com isso. E, tipo, o desenvolvimento do vilão é zero. Ele volta a aparecer, só que, tipo, é pra ser alívio cômico. O Chop é um personagem excelentíssimo. Ele consegue cumprir com a proposta dele, que é ajudar o bando em se curar. Todo o arco mesmo é, tipo, a história do arco é boa. Só que de resto, o arco é muito ruim. Eu não gosto. Tem a história que, tipo, as pessoas da vila, eles não gostam de piratas. Aí no começo eles não aceitam o chapéu de palhas, não deixam eles entrar, mas depois de um tempo eles percebem que eles são pessoas boas e deixam eles entrar. Mas em resto, eu não gosto desse arco. Eu também não, por isso que eu botei no D. Essa daqui não tem nem discussão, nós dois É D. concordamos, então D. Mas em contraponto, né, já vem a Alabasta, que eu colocaria em S. Porque foi o primeiro, na minha humilde opinião, foi o primeiro grande arco de One Piece que teve um vilão decente. O Arlong, ele é um bom vilão, sim, eu gosto muito do Arlong, mas o Crocodile, ele tá em outro patamar. Ele realmente apresenta um nível de perigo muito alto, tanto que ele derrota o Luffy duas vezes e na terceira só que o Luffy consegue derrotar ele, se eu não me engano. E uma das vezes o Luffy só sobreviveu porque a Robin salvou ele, né? Senão ele ia morrer no deserto lá, sem água. Então, essa saga que apresenta também o Ace, que é um personagem excelente. Apresenta o Ace, ele apresenta a Vivi. Na verdade, a Vivi já estava com eles desde Whiskey Peak, mas aqui que ela tem um desenvolvimento maior e ela chega a se tornar mesmo parte do Chapéu de Palha, né? Tanto que quando tinha aquelas transições que mostra o cartaz de procurado da pessoa e uma musiquinha tema do personagem, a Vivi tinha um cartaz de procurado. Ela realmente fazia parte do Chapéu de Palha nessa saga. No final, ela ainda fala assim: pergunta pra eles: eu ainda posso ser uma do Chapéu de Palha, mesmo ficando como princesa? Aí eles mostram aquela marca que eles fizeram, aquele X, pra mostrar que ela poderia fazer parte sim, porque eles não poderiam falar, né? Porque senão a Marinha ia ver que ela estava associada com os piratas. Outro personagem também muito importante, que a gente vai ver a importância dele mais pra frente,
que foi introduzido aqui foi o Bon Clay, que ele no início parecia que ia ser só um alívio cômico, mas ele acabou que ele ficou meio que como anti-herói, né, no início, porque ele lutou contra o Sanji, ele lutou contra os Chapéus de Palha, mas no final dessa mesma saga ele se sacrificou, entre aspas, né, para os Chapéus de Palha fugirem. Então ele nunca foi um vilão de fato, né? Ele era todo brincalhão. Então esse arco pra mim é esse, o vilão é esse. Outra coisa que eu também tava esquecendo, essa saga é tão boa que é impossível citar tudo. É a introdução da Nico Robin, que é uma das é o cérebro da equipe, né? Foi aí que ela entrou pro Chapéu de Palha no final dessa saga e foi aí que ela foi introduzida também. Então, a Robin, que é uma personagem excelente, foi introduzida aí. Os Poneglyphos, as armas, armas antigas ou armas ancestrais, não sei. Ancestrais. Ancestrais, né? As armas ancestrais foram mostradas nesse arco. Esse arco introduziu muita coisa e tudo que ele introduziu foi bom. Então, pra mim, esse arco aqui é esse. E você? Pra mim também ele é esse. Porque, tipo, o Bruno acabou de falar dos Poneglyphos. Porque, tipo, isso daí vai acarretar em toda a obra. Porque só um personagem que sabe ler isso, e, tipo, toda a marinha atrás dela, desde que ela é criança, mostra a história dela fugindo. Não mostra exclusivamente nesse arco ela, tipo, explicando isso. Mas, tipo, ela foge desde criança da marinha para sobreviver. Então ela se alia a vários piratas fortes, como Crocodile, entre outros. E tem vários personagens que vão reaparecer, como o número 0, o Crocodile mesmo vai reaparecer, vai aparecer o Ace de novo em outro arco, vai aparecer muitas outras coisas para explicar o que o Ace estava fazendo lá em Alabasta. Isso vai acarretar em outros arcos, vai mudar muita história. Do entendimento meu, esse arco é esse. Pra mim é esse também. Outra coisa que eu acabei lembrando aqui no meio da explicação aí do João Vitor foi que também introduziram os Chichibukais nessa saga. Não todos, mas eles introduziram esse posto de Chichibukai, explicaram um pouco sobre o que era. O primeiro Chichibukai mostrado aí. Na verdade não foi o primeiro, porque o Mihawk já tinha sido mostrado antes, né? Mas o primeiro que foi explorado de fato foi o Crocodile. Teve bastante participação também da Tashig com o Smoker, que eram personagens que já tinham sido introduzidos antes. Mas aí você vê nesse arco a diferença dos Logias pro Luffy, né? O Crocodile, ele tem uma... O Luffy tem uma dificuldade absurda para derrotar o Crocodile. O Smoker, ele é tão forte perante o Luffy que o Luffy simplesmente foge dele, porque ele não tem como dar dano no Smoker. Ele só apanha pro Smoker. Então ele tem que fugir, e se não fosse o Ace estar ali para salvar ele, para bater de frente com o Smoker, eu acho que o Luffy nem teria saído daquela ilha, né? Então, para mim é S, pro João Vitor é S também, essa daqui não tem discussão. Agora vai entrar na polêmica, hein? Porque essa daqui, essa é minha saga favorita de One Piece. Todo mundo não gosta dessa saga. Mas eu já tenho uma opinião contrária. Pra mim é uma das melhores sagas. Porque o Enel, cara, ele foi o primeiro vilão que me despertou uma sensação de perigo. Como eu disse, eu tava acostumado a assistir Dragon Ball Z, que era meu anime favorito. E lá no Dragon Ball tinha uns vilões muito absurdos. Quando você for ver a saga do Freeza, por exemplo, o Freeza era um vilão, assim, ele tinha um abismo tão grande, mas tão grande de diferença para os protagonistas, que os protagonistas pareciam uns insetos perto dele. Era absurdo. E nessa saga aqui do Enel, foi isso. A tripulação do Chapéu de Palha pareceu umas formigas perto do Enel. O Enel, ele simplesmente ele era um deus em comparação a eles, né? Ele mesmo se chamava de deus, mas a tripulação não tinha chance nenhuma. Se não fosse a sorte do Luffy ser de borracha, que outra coisa também que eu questiono nesse arco aí, é que o Luffy ele ganhou por roteiro. Porque eles dizem que o Luffy ganhou porque borracha não conduz eletricidade, mas o Enel tava dando um choque de tipo 1 milhão de volts, e o raio ele é mais quente do que o fogo. Então, por mais que o Luffy não conduza eletricidade, era pro Luffy ter sido carbonizado com o calor de um raio de 1 milhão de volts ou mais. Então, o Luffy com certeza ganhou essa luta aqui por puro roteiro. O arco, ele pode sim ser um pouco arrastado, na verdade ele é bem arrastado, poderia ser resolvido bem antes, mas esse arco, ele acrescenta muito pro mundo de One Piece, muito mesmo. Ele introduz as Ilhas do Céu, coisa que depois fica normal,
Tanto que a Nami, ela treina numa ilha do céu antes do time skip e todo mundo nem liga, já acha normal ter uma ilha no céu, porque já tinha sido introduzido isso antes. Esse arco também apresenta o Haki da observação, que eles chamavam de mantra, né? Na época a gente não tinha Entendimento do não que tinha era. entendimento, a gente não sabia o que era, mas eles já tinham introduzido. Introduziram também mais sobre os poneglyphos. Isso daí é verdade. Falaram, apareceu Outro poneglypho. Esse arco introduziu muita coisa. O Enel é um dos meus vilões favoritos. Não sei se é o meu favorito, provavelmente não. Mas, na minha opinião, essa saga é S. Todo mundo pode discordar, isso é livre para discordar nos comentários. Sempre com muito respeito, é claro, né? Você pode deixar sua opinião aí. Não vai adiantar me xingar de lixo, que isso aí não vai agregar em nada. Mas, na minha opinião, é S. Eu acho que o João Vitor deve ter uma opinião diferente. Eu acho que ele é A, cara. Porque, tipo, ele é um arco muito bom. Como o Bruno falou, esse negócio do raio, Daniel, ser extremamente quente. Se eu não me engano, o raio, ele tem a temperatura da superfície do Sol. Você acha que o Luffy não ia morrer pra isso? E o Bruno falou que o Enel era um deus. Tipo, ele se comparava a um deus. Pra você ter uma ideia, o cara conseguiu derrotar ele. Tipo, mas não derrotou ele. Ele pegou e, tipo, pra você ter uma ideia, com a própria fruta dele, que é a Goro Goro no Mi, ele conseguiu se reviver usando, tipo, meio que um... Desfibrilador. Aham. Ele pegou e se reviveu, cara. É comparação, mano. É o Enel. O cara é muito brabo. Se eu tenho uma ideia, eles tiveram que... Tinha um povo lá, uma vila lá em cima. Eles tiveram que evacuar ela, porque o Enel tava fazendo um ataque tão poderoso que poderia matar todo mundo que tava lá dentro e destruir toda a ilha. Eles tiveram que evacuar a ilha. Só que, se eu não me engano, o Luffy conseguiu impedir esse ataque a tempo. E o Enel, ele vai voltar. Tanto que ele foi pra Lua no final do arco. Ele conseguiu ir pra Lua, só que falaram, ele vai voltar no futuro. Só que até hoje, se não me engano, ele não voltou. Mas ele voltará. Ele achou umas coisas na Lua. Apareceu isso em um SBS do criador de One Piece. Cara, outra coisa também que eu quero ressalvar aqui é que o Enel, ele tinha o mantra, né, o haki da observação, só que ele nunca, não foi igual o Luffy e os outros, ele nunca treinou para obter o haki da observação. É algo que o cara simplesmente tinha. E você vê que as habilidades físicas do Enel são ridículas. Tanto que quando ele viu que não ia conseguir afetar o Luffy com os poderes dele, ele fez aquela cara dele lá que é emblemática, porque ele viu que não ia ter o que fazer. Então, mesmo sem treinamento físico nenhum, sem nenhum conhecimento, ele despertou o haki da observação, pra você ver o nível que é esse vilão. Então, sinceramente, eu acho que o Enel carrega muito a saga nas costas. O Enel é o que levanta É o que levanta a saga. Uma coisa que o Bruno, que a fruta do Enel faz é, tipo, ele conseguia sentir, se não me engano, as vibrações elétricas do cérebro da pessoa. Ele pegava e fundia o mantra com isso. Então, tipo, ele era onipresente. Então, tipo, quando uma pessoa falava mal dele, ele pegava e falava, é o Thor, e matava o maluco, acabou. Você falou, imagina, você tipo, fala mal do cara, fala, vou falar mal de Deus aqui. Deus não vai fazer nada comigo. Não, Enel pegava e, tacou um raio e você te matou. Acabou. Cara, o Enel, eu acho que ele, como eu disse antes, ele mostra uma coisa assim, um nível de poder absurdo, que eu acho que a gente só vai ver isso de novo lá em Sabaody, quando o Kizaru e o Kuma chegam. Porque o nível dele era completamente absurdo. Então, mas eu acho essa saga S, mas como o João Vitor falou que ela é A, e a opinião popular é que todo mundo provavelmente botaria ela no B ou no C, então eu vou botar ela no A aqui, vou ser justo, né? Porque eu sei que a saga tem seus defeitos, mas no meu coração ela tá no S. Vamos para a próxima. Essa daqui é forte candidato de muitas pessoas a CS. Eu já vou tirar logo isso da reta, já vou botar no S. Não, pera aí, isso aqui não é o S, não. Já vou botar no S porque, cara, essa saga aqui é muito boa. Cara, pra mim essa é a melhor saga. Eu acho que ela fica na frente de Alabasta. De Alabasta, também cara. concordo. Essa é, tipo, a melhor saga. Ela, tipo, indiretamente ela mostra um estilo de luta novo.
mostra o avô do Luffy, mostra até o haki do armamento. Tipo, não é meio que ele, tem o Tenkai. Falam que, tipo, pode ser o uso do haki, do armamento, uma forma de utilizar. Mas eu concordo. Mas eu não entendo muito ainda sobre isso. Mas, tipo, tem certa pessoa, tipo, o Rokushiki, que é o estilo que eles usam, eles conseguem se especializar em certa coisa. Tipo o Bueno, ele consegue especializar em Tenkai. Então ele conseguiu usar, tipo, se mover usando Tenkai ou ficar parado para usar o Tenkai. O Tenkai é basicamente endurecer o corpo. Então ele, tipo, tinha que ter um ataque, se não me engano, que rompesse o aço para conseguir dar dano nele. Tinha, tipo, outros personagens que conseguiam usar o Tenkai, que era da CP9. Eles conseguiam usar, só que eles não conseguiam se mover, se eu não me engano, usando ele. Já o Bueno já conseguia. Então ele conseguia dar soco usando o Tenkai, que era um soco amplificado. Aí isso conseguia dar dano no Luffy, porque falam que, tipo, é uma espécie de hack do armamento. E esse arco é muito bom, por tudo isso que o João Vitor falou. Ainda tem mais coisas, que é a introdução do Gear Second, introdução do Gear 30, tem a introdução do Frank, que na época parecia ser tipo um vilão, né? Ou pelo menos um anti-herói. No início ele roubou, a equipe dele roubou o Zop, os irmãos dele lá, bateram no Zop. Ele enfrentou o Luffy durante a cidade. Lá na cidade enfrentou o Luffy. Foi aí também que teve aquela clássica cena que todo mundo adora fazer meme, que é o. Como é que era o nome do barco? O Mary, Going Mary, morrendo, né? Que todo mundo fala assim: nossa, eu chorei por causa de um barco. Teve essa introdução aí. Teve a lendária briga do Luffy contra o Zop, que em questão de briga, assim, a animação, coreografia de luta, não é lá grandes coisas, mas o peso emocional que É teve muito aquela grande. luta é muito grande. Tem o Zoro, que era o primeiro imediato, falando assim: se ele quiser voltar pro bando, a gente não vai atrás dele. Ele tem que vir pedir pra gente. E tem que pedir desculpa em vez de voltar como se nada tivesse acontecido. Pra ele mostrar confiança pro Luffy. Porque não basta. Imagina, você é o capitão de um navio. E o cara vai lá, literalmente se desafia. E depois, tipo, você vai lá atrás dele. Imagina, aí chega. Imagina, aí tem outros tripulantes do navio. Que é os Nakamais, podemos dizer. Isso mesmo. Imagina, eles pegavam e. Bati no Luffy, tchau, voltei. Porque o Luffy foi atrás de mim. Aí o Zoro mostrou que tinha que. O Sop tinha que ir atrás dele. O Zoro fez a gente entender isso. O Zoro mostrou que o capitão, ele realmente tinha que ter um respeito, porque ele é a patente mais alta dentro de uma tripulação, é o capitão. Então, se o capitão não tem respeito, por que as pessoas vão querer manter ele lá em cima? O capitão, ele tem que ser um cara que, além de forte, ele tem que ter o respeito moral das pessoas, porque o Luffy, ele é bem mais forte que o Zop. Então, se ele não fizesse aquilo que ele fez, que foi enfrentar o Zop com todas as forças dele, derrotar o Zop, ele não teria ganhado respeito se ele tivesse deixado o Zop ganhar. Foi igual o Zoro falou, porque quando a luta terminou, você vê que o Luffy estava chorando, porque ele não queria ter brigado com o Zop, mas ele sabia que ele não podia recuar, ele tinha que defender os ideais dele. Então ele lutou com tudo no Zop e mesmo ganhando a luta, ele deixou o Mary com o Zop, né? Porque quem ganhasse a luta ia ficar com o Mary. E ele mesmo ganhando a luta, deixou o Mary com o Zop. E depois ele tentou, que nem o João Vitor falou, tentou chamar o Zop de volta, mas o Zoro mostrou ali que ele era realmente o imediato. E pela primeira vez a gente vê uma coisa que não é muito comum, né? Zoro e Sanji concordando. E, tipo, tem uma coisa que muita pessoa não lembra, que é o avô do Luffy, que é o Garp, falando que o pai do Luffy é o Dragon, Monk de Dragon, o maior revolucionário. Isso daí vai acarretar muito na obra. Né, o Dragon, ele naquela época ele nem tinha sido citado e é nessa, se eu não me engano, é nessa época mais ou menos que a gente descobre que foi o Dragon que salvou o Luffy. Lá em, como fala? É Logtown. Cara, isso, tipo, a gente apareceu uma figura misteriosa lá, salvou o Luffy e a gente não ficou... Cara, tipo, quase 300 episódios depois a gente fica... Se bobear até mais do que isso. É porque, tipo, acho que a gente que descobriu. Mas até hoje, imagina, você é uma pessoa... O Luffy mesmo. Até hoje ele não sabe quem que salvou ele. Ele não sabe que foi o pai dele que salvou. Não, acho que sabe... Ele acho que o Garp, se não me engano, ele falou
que o Dragon tava lá, só que ele não entendeu que foi ele que salvou ele. Ele. O Luffy até agora não sabe. Então, tipo assim, essa saga foi muito importante em vários aspectos. Também nessa saga que a gente descobre o passado da Robin, que é um dos piores, um dos mais trágicos, assim, do Chapéu de Palha. Não diria que é o mais trágico. Na minha opinião, acho que o mais trágico é o do Brook. Eu fico entre o Brook e a Nami. Eu acho que é o do Brook, cara. Cara, Nossa, o do Brook o é do muito Brook triste. tipo assim, eu concordo que o do Brook é muito triste, mas eu acho que o da Nami tem um peso maior, porque a Nami, desde que ela era criancinha, ela teve que aturar o Arlong pra poder Sim. salvar a vila. Então, tipo assim, o dela não foi só a infância que foi triste. Ela teve que carregar a vida dela inteira esse peso. Ninguém da vila sabia que ela estava salvando a vila. Todo mundo via ela como uma traidora. Então todo mundo da aldeia odiava a Nami. Então ela não tinha com quem contar. É, Porque a vila dela odiava ela. E o Arlong e os Homens Peixe não eram amigos dela de verdade, né? eles Eles só. só meio que tratavam ela como uma escrava. É. Só que, tipo, futuramente, eu acho que tem uma história que é mais triste ainda, que é a do Sanji. Só que nesse vídeo, eu acho que a gente não A vai gente não conseguir vai conseguir abordar. abordar essa parte, Só né? que é uma história muito triste. Eu acho que ganha do Brook, tipo, não, é bem É mais. bem parelho, né? É. É bem pau a pau. Só que nesse arco a gente vê o Kobe de novo, ele volta. O Kobe e o Helmepo também, né? Cara, Que era um vilão que, que era tipo, um lixo. eu sempre. Na minha opinião, ele ainda é um lixo, né? Mas ele era mais lixo ainda lá no início. Eu nunca esperava que ele iria voltar. E voltar como uma pessoa da marinha ainda, né? É, Porque antes ele era mimado, ele só mandava nos outros, porque o pai dele tinha um cargo importante. sim. Mas esse arco aqui é muito bom. Cara, a melhor luta de One Piece tá nesse arco. Cara, Luffy versus Rob Lucci. nossa, cara, é a É melhor muito luta. boa, muito boa. Se eu não me engano, apresenta a primeira Zoan do anime, que é a do Leopardo. Cara, é uma luta sensacional. Porque ele consegue usar o Rokushiki junto com com a fruta do Leopardo pra dar um dano absurdo no Luffy. Tem um golpe dele, que se eu não me engano é que ele faz meio que o dedo dele como se fosse um tiro. Aí isso consegue dar um dano absurdo no Luffy. Só que, tipo, isso meio. Eu lembro que ele dá um tiro com o dedo, né? Cara. Aí ele chega assim, no peito dele, assim, pá! Dá um negócio pá, assim, na frente dele, cara. Cara, e uma coisa que eu gosto nessa saga, que sinceramente é uma das coisas que eu acho que poderia melhorar em One Piece, que nessa saga eles fizeram muito bem, todos os chapéus de palha, tirando o Zop, tem uma luta importante nessa saga. Todo mundo lutou. Tipo assim, a gente teve. Também nessa saga teve a minha maior decepção com o Sanji. Sinceramente, o Sanji era um dos meus personagens favoritos. Nessa saga, ele passou a ser o chapéu de palha que eu menos gosto. O cara perdeu pra uma mulher de sabonete. E não era nem porque ele era fraco. Ele deixou ela ganhar. Eu até entendo o fato dele não bater em mulher, mas tinha muita coisa em risco ali, cara. Se eles perdessem a luta, todos os chapéus de palha seriam mortos ou presos. A Robin teria sido levada para os portões da justiça, nunca mais ia voltar. Ele deixou tudo a perder por causa de uma mulher que ele nunca tinha visto na vida dele. Só que depois ele realmente mostra porque que ele veio lá. Ele aprendeu o Jabble Jumble. O Jabble Jumble. Totalmente brabo. É muito bom. Pernas do diabo. Imagina isso. Aí, se não me engano, ele luta contra o Caco. Não, ele luta contra o Diabra. Isso. Aí ele. Nossa, cara, o Caco, o Diaba, ele tava ganhando do Sanji. Aí depois. É porque, tipo, ele tinha uma técnica que ele era covarde. Ele fingia que tava perdendo. Aí chamava, vem cá. Aí o Sanji ia lá e ele batia nele. Aí no final, assim, ele fingiu que tava, tipo, perdendo mesmo, como ele já tava, pra ele fingir e dar um ataque nele. Aí o Sanji foi lá e deu um chutaço na cara dele no final. Essa saga teve o Jabble Jumble, que foi, sinceramente, é uma técnica característica do Sanji, assim, que a partir daí ele usa em todos. Quando você vê ele pegando a perna dele pegando fogo, sempre dá uma emoção. Sim. Teve a introdução do golpe do Zoro também, que eu acho que ele deveria ter usado mais vezes. Ashura. O Ashura. Que aquele golpe foi sensacional, cara. Até hoje eu não entendi muito bem aquilo. Que ele fica com 9 espadas, 3 cabeças. Se eu não me engano, é uma representação do haki dele. Porque, se eu não me engano, o haki, que vai ser apresentado mais pra frente,
é como se fosse sua aura, só que, tipo, materializada. Aí o Ashura é como se fosse a aura dele, aí ele conseguiu meio que materializar pra fazer vários Pra dele. fazer vários, né? Aí também teve o Monster Point do Chopper. Cara, na minha opinião, o Chopper ali, ele era um dos chapéus de palha mais forte. Se não. Cara, eu acho que ele tava top 2 ali, hein? No Monster Point. Porque, mas ele não É conseguia que ele não controlar. controla. Isso dele não controlar prejudica muito o personagem. Mas em questão de força, o Monster Point era absurdo. Ele teve que. Tipo assim, ele simplesmente aniquilou o membro da CP9 que ele estava enfrentando. Quase, tipo, ele poderia ter matado todos os chapéus de palha, se pá. Ninguém ali aguentava com ele. Eu acho que se juntasse todo mundo, talvez conseguisse Tiveram que derrotar fazer ele. uma estratégia. Jogar ele dentro d'água. Da água pra ele se transformar. Aí, assim eles conseguiram fazer ele voltar ao normal. Porque senão... Porque, ele, tipo, lá é uma ilha meio que suspensa. Se ele começasse a destruir toda a ilha ali, eles iam cair na água ali e acabou. Porque a maioria ali tava toda ferrada e maioria... Tipo, até o Luffy, a Robin, o Chopper... E tem, se eu não me engano, eu acho que não tem mais ninguém com fruta agora, se eu não me engano. Tinha o... só tinha esse mesmo. Imagina, eles caindo na água. Acabou pra eles. Não, e acabou. Tipo assim, a Robin ia ser sequestrada, né? Porque... Sequestrada não, presa. Porque ela já tava muito longe. Então eles não podiam se dar o luxo de... Teve uma coisa nisso que o Soap e o Frank conseguiu impedir. O cara já tava levando ela pro portão. Só que o Soap conseguiu impedir. Ele começou a atacar o líder da CP9, que não é o Rob Lute, mas é o outro. Eu esqueci o nome cara dele, que mas eu sei ficava quem no é. escritório, só que não fazia nada, não lutava. Ele tinha até uma. Foi até apresentado um negócio que é o. Que é uma arma conseguir comer. Ah, não, tinha sido apresentado lá em. Qual que é o nome? Em Alabasta. Uma arma comer uma fruta. Ah, eu lembro. Esse cara, eu esqueci o nome dele, mas eu sei de quem que você tá falando. E uma coisa que a gente tá esquecendo aqui, cara, que é simplesmente sensacional, é o personagem mais forte do anime, Sogeking. Nossa, que o melhor. Foi apresentado nessa saga. Foi muito engraçado. O jeito que ele foi introduzido, porque você via assim que, por exemplo, o Sandy, a Robin, eles sabiam que era o Usopp. Os personagens mais... Agora os mais bobinhos, assim, tipo Luffy, Chopper, eles não tinham ideia. Até hoje eu acho que eles acham que... cadê o Sogeking? Quem é ele? Ele não sabe quem que é. Então, esse arco foi, tipo, sensacional. É um dos melhores de One Piece, se não for o melhor, hein? Eu acho, pra mim, é o melhor, cara. Eu gosto muito desse arco. Cara, eu acho que eu votaria nele como o melhor ainda, mas mais para... Vamos ver. Tem outra... Você lembra que a gente tava falando das armas ancestrais? Teve a Pluton, se eu não me engano. Teve a Pluton e a gente descobriu que, na verdade, a gente viu um pouco do passado do Frank e vimos que ele era o... aprendiz do cara que criou o navio do Rei dos Piratas, Era cara. Tom, não é o nome dele? O Tom. Então a gente acaba também vendo a traição lá dos membros lá da Galeila traindo o Iceberg. Então, cara, essa saga aí é só sucesso. Mas galera, a gente vai encerrar aqui e vamos continuar no próximo vídeo, porque já tá ficando extenso demais e eu acredito que vocês não queiram ver um vídeo de 1h30, sendo que a gente tá nem na metade ainda, né? Mas a gente vai com certeza fazer uma continuação. Vai deixando o seu like aí. Os vídeos vão sair um seguida do outro, então vocês podem ficar sem preocupação que se você tiver interesse em ver a continuação, já vai estar aí no canal. Se vocês gostaram desse vídeo, dá like, compartilha, comenta aí que ajuda bastante sua opinião, o que você mudaria, o que você concorda com a gente, o que você discorda. Mostra para algum amigo seu. Que esse canal aqui, esse é só o início, vão ter muito mais vídeos de tier list, nossas opiniões mais aprofundadas sobre a saga, vamos falar sobre jogos também de One Piece, vai ser um canal completo, totalmente focado em One Piece. A gente vai trazer muito mais conteúdo pra você. Eu mesmo, faz tempo que eu assisti One Piece, aí eu não lembro muito bem as coisas que aconteceram, mas eu lembro certas coisas. E o bom de ter nós dois é que ele lembra umas coisas que eu não lembro, eu lembro outra coisa que ele não lembra, a gente vai complementando. Mas é isso aí, galera. Então, no próximo vídeo a gente já vai continuar e agradeço vocês terem assistido até aqui. Tchau, tchau.